Quando um dos maiores fisiculturistas do Brasil abriu a geladeira desse cara, o silêncio doeu. Tinha uma mortadela, uma garrafa de água, um frango para 8 pessoas e só. Agora, imagina o seu estômago roncando. Abre a porta da geladeira e percebe que hoje você não tem o que comer. Para você, isso é o desespero de um dia complicado. Só que, pro Jimmy Costa, esse era o pré-treino. A biologia diz que o que ele fez é impossível. Sem comida, o corpo entra em pânico e devora a própria carne para sobreviver. Só que o Jimmy quebrou a primeira lei da termodinâmica. E eu sei bem do que eu tô falando. Eu também sou paraense. Eu já morei no Marajó. Quando eu vi na internet que a dieta dele era café preto e um pão careca, a maioria de vocês que treinam em academia de bairro não entendeu a gravidade da situação. Melgaço tem um dos piores IDHs do Brasil. Eu conheço o cheiro, a textura e a dor silenciosa dessa realidade. E a história do Jimmy não começa com suplemento importado, começa com o dinheiro suado para pagar um único mês numa academia no meio do mato. Só que quando a mensalidade acabou, ele fez um acordo com o dono, varria o chão e limpava os aparelhos enferrujados só para ter o direito de continuar levantando peso. Se ele não arrumasse um bico na rua, não tinha almoço e era jejum forçado o dia inteiro. Depois de um certo tempo, eu comecei a ver a realidade como ela é, entendeu? E eu comecei a ver que a gente tinha que mudar nossa realidade. Às vezes eu chegava em casa e eu via minha mãe chorando porque às vezes ela não tinha o que comer e eu chegava em casa, eu perguntava o que tinha para comer, ela falava que não tinha nada. Agora, para e pensa comigo. Como é que um corpo sem glicogênio para dar energia e sem tijolo para reconstruir a fibra não desmorona debaixo de uma barra de ferro? Como é que a biologia permite que um homem que passa fome consiga construir a armadura de um herói grego? O que é que o Jimmy ativou no cérebro que a medicina tradicional não consegue explicar? A resposta para esse corpo não está na nutrição. Tá na neuroquímica, na força de um espírito que se recusou a aceitar a miséria. E agora eu vou te mostrar exatamente como é que a mente dele forjou tudo isso. Se você olhar para o mapa do IDH e apontar para Melgaço, a primeira coisa que passa pela cabeça de muita gente é: esse é um lugar esquecido por Deus e pelo diabo. Só que a biologia da evolução nos ensina outra coisa. A restrição extrema não é um cemitério, ela é uma forja. É sob pressões absurdas que o carbono vira diamante, e é no fundo dessa panela de pressão que nascem os monstros que fazem a própria estatística recuar. E a história do Jimmy não começa com patrocínio, não começa com suplementos, não começa com uma dieta riquíssima em proteínas, começa com o dinheiro contado para pagar um único mês numa academia no meio do mato, no meio da floresta. O pré-treino dele era vassoura. Ele limpava o suor dos outros só para ter o direito de tocar nos halteres. O esforço do Jimmy era tão brutal que o dono da academia o transformou em personal trainer lá mesmo. Só que o título não conseguia encher a barriga. E quando um dos maiores fisiculturistas da história do Brasil começa a chorar ouvindo a sua rotina, você entende que o que está acontecendo ali não é esporte, não é fisiculturismo, é sobrevivência pura. E é exatamente aqui que a biologia tradicional entra em colapso e a neuroquímica assume o controle. Porque quando você passa horas em jejum forçado e vai treinar, o seu corpo entra em estado de pânico. Ele começa a liberar uma avalanche de cortisol, o hormônio do estresse, e a única missão do cortisol é derreter o seu músculo para transformar a proteína em energia rápida e manter o seu coração batendo. Isso é praticamente o catabolismo puro. Só que o Jimmy freou esse sistema e a pergunta é: como? Como é que ele fez isso?
através do desespero. Quando o cérebro entende que você não está levantando peso por conta de estética, mas sim porque você está em guerra contra a própria realidade, ele aciona o seu sistema nervoso simpático no limite máximo. Ele inunda o seu sangue com adrenalina e a raiva começa a inibir a dor. O instinto de sobrevivência silencia o cortisol. O filósofo francês Jules Payot escreveu que nós possuímos o músculo da vontade e, como qualquer músculo, qualquer outro músculo, no início ele é atrofiado, ele é pequeno, ele é devagar. Só que o atrito contra a realidade é o único peso capaz de fazê-lo crescer. E o Jimmy, ele usou a fome, ele usou a miséria, ele usou a humilhação como se fosse halter, como se fosse anilhas. Ele aplicou uma sobrecarga progressiva no próprio espírito. E quando o espírito fica desse tamanho, o corpo não tem outra escolha a não ser copiar o que foi desenhado lá no início, lá na planta do projeto. A anomalia biológica que o Jimmy criou no meio da floresta foi tão bizarra que o radar da Max Titânio apitou. E quando a lenda Eduardo Correia, um dos maiores nomes do fisiculturismo nacional, viaja até o meio do nada para ver com os próprios olhos se essa lenda era real, acontece a colisão de dois mundos. Não tem substrato energético, não tem carboidrato, não tem gordura, não tem proteína para segurar a massa muscular, então isso é a pior versão dele. Que vocês estão conhecendo aqui é a pior versão do Jimmy. Muito bom, parabéns, mano. O Correia olhou para aquilo e a matemática foi assustadora. Se o Jimmy forjou aquele corpo sem comida, dormindo mal e trabalhando como um escravo, o que ele faria se ele tivesse alimentação adequada, patrocínio, uma dieta eficaz, um treinamento completo? Como o próprio Correia disse, essa é a pior versão dele. Ou seja, o Jimmy era um diamante bruto coberto de lama. E esse era o momento perfeito para tirar o Jimmy da Ilha do Marajó, para tirar o Jimmy do meio da floresta. E levaram o Jimmy para Belém, para a capital do Pará, para a seletiva do projeto Casa dos Campeões. E como se a realidade quisesse testar o músculo da vontade do Jimmy mais uma vez, o céu desabou. Ô, Vitorão! Bora! Tá motivado? Muito! Me dá orgulho pra minha mãe, meu orgulho é minha mãe. Qual que é a sensação de estar pegando cardio? Muito gratificante, realmente uma sensação muito boa. Eu sou muito grato a Deus por isso aqui, viu? Tamo junto. Parabéns! A maioria das pessoas foge da chuva, só que para quem passou a vida treinando com estômago vazio, numa academia simples, sem treinamento, sem treinador, sem personal trainer, a água da chuva não consegue apagar o fogo interno. E todos que estavam ali pousaram debaixo do temporal. E o Jimmy não estava ali apenas para competir, ele estava ali para provar que a biologia dele pertencia àquele lugar. Só que o verdadeiro choque dessa jornada não foi o treino, não foi a chuva, foi a civilização. Cara, nunca tinha subido de elevador assim não, velho. É a primeira vez que você entrou no elevador? Primeira vez. Mas num elevador assim? Eu acho que não foi. Para nós, um elevador é rotina. Uma cama de hotel com lençóis limpos é o básico. Só que, pro Jimmy, entrar naquele elevador, ter um pequeno almoço completo à frente era como tá em outro planeta, era como tá em outro universo. Pela primeira vez na vida, o corpo dele estava recebendo uma energia limpa, um descanso real. Aquela mola que sempre teve comprimida durante anos, finalmente estava sentindo o alívio de toda essa pressão. Só que a jornada do herói sempre exige uma última provação, e a notícia que ele iria receber do lado de fora daquele hotel mudaria a física da vida dele para sempre. Depois da magia do elevador e da cama limpa, vem o choque de realidade. O Eduardo Correia chamou o Jimmy na porta do hotel, olhou no olho dele e entregou a pior notícia possível. Só que eu tô com o coração partido de poder dar uma notícia pra vocês que chegou hoje de manhã pra mim, tá? Infelizmente a gente vai ter que te eliminar da Casa dos Campeões. Imagina o peso dessa frase. Um moleque que varreu o chão da academia, que passou fome, que treinou debaixo do temporal da Estação das Docas, tinha acabado de perder a única chance da vida dele. Nesse momento, o mundo do Jimmy estava desabando ali mesmo. Só que o Correia fez uma pausa, e essa pausa mudou a história daquele garoto para sempre. Infelizmente a gente vai ter que te eliminar da Casa dos Campeões, mas vai ser por uma boa razão. Porque agora, cara, tu não vai mais fazer parte da Casa dos Campeões como um selecionado, como um
concorrente ao time de integrantes. Vai fazer parte dessa equipe das pessoas que vão conduzir o projeto. A partir de agora, a tua história ela vai ser contada paralelo à história da Casa dos Campeões. É uma história que provém da Casa dos Campeões on the road. Foi através desse projeto que a gente descobriu a tua história. Tu vai se juntar a gente para poder fazer parte dessa casa de outra forma agora. Cara, eu agradeço muito, tá? Aproveitar o momento para agradecer o Eduardo Correia, o Ícaro também. Agradecer aqui o Lobo, gente boa, o Tenente Breno, cara, muito bom estar aqui com vocês. A partir de agora, tu vai voltar para Melgaço com a sua mãe, vai pegar a balsa, vai chegar em casa, vai pegar os teus documentos de identidade, tudo certinho, vai voltar para Belém, vai para São Paulo. A gente vai arrumar um apartamento para ti ficar lá, a gente vai te dar todo o nosso apoio, toda a estrutura que tu precisa de alimentação, de treinamento. Tu vai produzir muito conteúdo, trabalhar bastante, mas principalmente se desenvolver como atleta, desenvolver teu potencial genético, porque afinal de contas é um projeto que se trata sobre isso e a gente vai contar a tua história para o mundo a partir de hoje. Então, espero que a tua mãe aprove isso, porque ela vai ter que ficar um tempo sem ver o filho. Sim, Perguntar para ela, e aprova, mãe? Aprovo sim, de coração, meu filho, porque eu te amo. Obrigado. Você tá eliminado da seletiva porque você já é um atleta oficial da equipe. Você vai morar em São Paulo, vai trabalhar na Max e tem tudo pago. E quando eu assisti esse vídeo no canal da Max, eu percebi que esse era o momento exato em que a termodinâmica do universo finalmente se curvou à força da vontade de um único homem. Hoje, o Jimmy tem o tijolo, ele tem energia, a geladeira dele tem comida, o pão careca abriu espaço para proteína de elite, o músculo da vontade dele, que já era um titã forjado na miséria de Melgaço, agora tem combustível de aviação correndo nas veias. E se o Jimmy construiu aquele corpo passando fome, imagina o que esse cara vai fazer agora. A história do Jimmy Costa não é sobre fisiculturismo, é sobre a falência das nossas próprias desculpas. Quando você pensar em faltar no treino porque choveu ou porque o dia de trabalho foi cansativo, lembra do cara que usou o ódio da pobreza como pré-treino, porque a ciência ela pode até ditar o que é provável, só que a vontade humana ela vai ditar o que é possível. O seu limite é só uma ilusão biológica. O Jimmy com certeza é uma anomalia. Ele quebrou as regras da termodinâmica na força bruta, só que ele não é o único. Existe um conceito filosófico profundo por trás disso, uma física que explica como qualquer um, inclusive você, pode fazer o que ele fez, mesmo sem precisar passar fome no Marajó. Existe um manual para essa mentalidade, uma obra que dissecou exatamente essa falha no sistema que o Jimmy explorou. E se você quer entender a engenharia por trás desse tipo de mente, da mente que rejeita o destino biológico, a resposta tá nesse vídeo aqui. Lá eu te explico como é que um cara chamado Vincent Freeman fez exatamente a mesma coisa que o Jimmy, só que no futuro. Então clica aí que eu te vejo daqui a pouco.